Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8, será a minha leitura. Acompanhe aí, por favor, na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então, vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz do meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar à espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Se você, irmãos, se vocês tivessem de descrever Jesus para alguém hoje, se você tivesse falar de Jesus para alguém e descrevê-lo, portanto, as suas características, os seus atributos, claro que não é aqui as questões físicas, mas quem ele é, você diria para esse seu ouvinte que Jesus é alguém que está agora, atualmente, enviando flagelos sobre a terra, dores. Você diria isso? Quando nós falamos em nossa escola bíblica dominical, numa das aulas, quando falamos sobre o 2º mandamento, nós vimos que o 2º mandamento proíbe fazermos imagens de Jesus para qualquer fim que seja, e nós vimos, ainda assim, naquela aula, que é comum que quando Cristo seja retratado, ele geralmente seja retratado de um modo a enfatizar algumas características convenientes dele. Isso porque, por uma razão óbvia, você não conseguiria dar conta de traduzir numa imagem, por exemplo, a glória perfeita e completa de Deus em todos os seus atributos. Então, geralmente, quando alguém quer cometer o pecado de fazer uma imagem de Jesus Cristo, ela geralmente enfatiza um aspecto. Geralmente o aspecto da ternura, geralmente o aspecto da compaixão, de fraqueza, de humildade, mas outros aspectos não são ali contemplados, geralmente. Isso existe aí, mesmo que não intencionalmente, há uma manipulação, por que não, daquele que é Cristo referido na Escritura. Mas a maioria de nós preferiria responder ou falar e apresentar Jesus para alguém descrevendo ele com imagens de amor, cuidado e compaixão. Então você iria falar de Jesus, provavelmente, ou a maioria falaria da imagem ou de Jesus, falaria de aspectos como amor, cuidado e compaixão. Esqueceria de outros. Agora, quem que é que poderia imaginar que um cordeiro, um animal tão inofensível, delicado, mais sutil, enviaria ao mundo conquista, guerra, fome e morte, por exemplo? Como é que a gente poderia imaginar, conceber um Deus como esse? O caso, irmãos, é que a Escritura nos mostra Jesus Cristo revelado como exaltado, depois de ter ressuscitado, se assentou no trono, e ele não apenas consola e conforta o seu povo, não apenas faz isso, mas ele também condena e envia julgamentos que atingem toda a terra. A mesma mão que ampara o seu rebanho é a mão que envia juízos sobre a terra, é a mão do Cristo exaltado,
do Cristo assentado à destra de Deus. Agora veja, se as crianças quisessem aproveitar uma sugestão de desenho, até para tentar lembrar do texto aqui, vocês poderiam fazer 4 cavalos que estão presos com cordas a um cordeiro num trono. Porque é essa imagem que nós vemos aqui. É claro, os 4 cavalos, se vocês quiserem, eles têm cores diferentes, como está mostrado aqui. Temos o amarelo, o vermelho, o preto e o branco. Mas, de todo modo, eles estão ligados, conectados por esse cordeiro que se assenta no trono. Afinal de contas, nós já vimos que o trono de Deus foi ocupado também pelo cordeiro. Nós vimos isso na semana passada. Esse é um cordeiro que venceu e que se mostrou digno, por causa da sua vitória, da sua morte, de tomar o livro selado das mãos daquele que se assenta no trono e desatar os selos desse livro. São 7 selos. Esse livro que estava nas mãos daquele que se assenta no trono e foi então entregue foi tomado pelo cordeiro, envolve, como nós já vimos, os juízos de Deus que ele envia sobre a terra antes do fim, não no fim, antes do fim, para serem executados pelo cordeiro. O cordeiro que foi morto tem a incumbência de executar os planos, decretos de juízo que estão nesse livro. Ele tem. Ele não passa para outro, ele não está preocupado que a imagem não vai pegar bem. Ele vai fazer isso. Ele é digno para fazer isso. Nós veremos hoje, então, que Cristo, sentado em seu trono no céu, irmãos, ele controla todas as provações e perseguições pelas quais passa o seu povo. A abertura de cada um dos selos, nós veremos aqui, e o comando vem, essa ordem para cada um dos 4 cavaleiros destrutivos e os seus cavalos, tudo isso vem da sala do trono celestial. Quando nós falamos sobre o trono do universo, eu frisei com vocês que o trono de Deus é o centro da realidade inteira, das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Eu ainda fiz ali aquela comparação com a Revolução Copérnica, em que você fez a mudança. Antes era a Terra que tudo girava em torno da Terra, pensava-se. Depois constatou-se que, na verdade, a galáxia gira em torno do Sol. Há uma modificação. A modificação para nós, se ela é necessária, é que tudo gira em torno do trono de Deus. Então, todas essas coisas que acontecem, e eu procurei frisar para vocês, todas essas coisas que acontecem no livro do Apocalipse, elas não vêm de outros lugares que não do trono de Deus. Tem um projeto ali, tem um decreto, tem alguma coisa acontecendo intencionalmente. E nós veremos que aqueles querubins, os seres viventes chamados aqui, eles emitem comandos aos cavaleiros em resposta à abertura dos selos. Então, abre os selos, tem um comando feito por um dos seres viventes e os cavaleiros aparecem. Ainda assim, nós não podemos entender, preste atenção, isso é importante também, não podemos olhar para esse texto e achar que tem uma sequência de tempo. Então vem um cavaleiro, depois sai o cavaleiro, o primeiro cavaleiro vem o segundo. Não é isso. O texto não está ensinando isso. O texto está nos mostrando que os 4 cavaleiros, por enquanto os 4, tá? Nos 4 primeiros selos aqui, nós vemos que eles saem juntos. Essa é a ideia que a gente tem que ter em mente. E que eles agem paralelamente em todas as épocas. Então não é a época da guerra, a época da fome, a guerra... Não. Tudo isso junto ao mesmo tempo, embora a forma de descrever seja uma forma sequencial. Mas não devemos, com isso, confundir e achar que essas coisas acontecem uma após as outras dentro do tempo da história. Isso precisa ficar claro para nós. Além disso, nós temos de lembrar, irmãos, que os eventos descritos do capítulo 6, do versículo 1 ao 8, eles foram desencadeados, começados imediatamente após a subida de Cristo aos céus e o seu assentar no trono do universo. Então, quando Cristo diz lá, por exemplo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele sobe aos céus e se assenta à destra do Pai, desde ali, essas ocorrências aqui, esses cavaleiros foram soltos, foram liberados. Então, não é uma coisa lá para o final dos tempos. É uma coisa que já está rodando aí há muito tempo. Isso a gente não pode perder de vista
também, porque o texto em nenhum momento dá indicação diferente disso. Nenhuma. Seria matéria de especulação se a gente falasse isso de outro jeito. Então, os juízos que nós vemos aqui, eles não estão reservados para, como alguns dizem, o período da grande tribulação que antecede a segunda vinda de Cristo, mas fazem parte dos eventos inaugurados do final dos tempos, desde a primeira vinda de Cristo até a última. Quando que acontece isso aqui, pastor? Desde da subida de Cristo ao céu até a sua segunda vinda. Tudo isso ao mesmo tempo. Ok? Isso é o que nós vemos aqui. Essas tribulações, então, que são vistas aqui, elas só vão terminar quando Cristo voltar. E nós veremos nos próximos selos alguns detalhes mais que nos ajudam a perceber essa verdade. Com isso tudo, irmãos, nós aprenderemos aqui nesse texto, versículo 1 ao versículo 8, que Cristo envia aflições do seu trono, que são destinadas a purificar os seguidores dele e, ao mesmo tempo, punir aqueles que perseguem os cristãos. É isso que a gente vai aprender. O Cristo que se assenta no trono, o teu Senhor, ele envia essas aflições a partir do seu trono. E ele envia para fazer duas coisas ao mesmo tempo, para grupos diferentes. Para os crentes, isso purifica os crentes, trata deles, prepara os crentes. E para os ímpios, que geralmente são descritos como perseguidores aqui no livro de Apocalipse dos crentes, punição para eles. A mesma coisa, o mesmo evento, projetado e ordenado por Cristo. E isso, lembre-se, desde a primeira até a sua segunda vinda, a segunda vinda de Cristo. Por isso, irmãos, nós vemos que Cristo envia flagelos para purificar e punir. Esse nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 8, ato contínuo aqui, um atrás do outro desses versículos. E isso, então, mostra que Cristo usa forças celestiais malignas, veja só, o seu Cristo, para infligir provações aos habitantes da terra durante esse período entre a sua primeira e a sua segunda vinda. Antes de tudo, irmãos, nós precisamos lembrar que esse texto aqui, ele nos lembra muito do livro de Zacarias, capítulo 6. Se você for lá para o livro de Zacarias, capítulo 6, você também vai ver 4 cavalos de cores diferentes entre si, lá no texto, que também são vistos como comissionados por Deus para patrulhar a terra e punir as nações opressoras do povo de Deus. Lá no livro de Zacarias, os cavaleiros aparecem, com cores diferentes também, para patrulhar a terra e punir as nações opressoras do povo de Deus. Além disso, nós vemos que cada cor desses cavaleiros aqui em Apocalipse, lembre-se, é metafórica. A cor também é simbólica e representa alguma praga, alguma figura, alguma imagem. O branco para conquista, o vermelho para derramamento de sangue, o preto para fome e o verde pálido para morte. Essas cores estão ligadas ao que eles fazem, ao que eles representam. O texto de Ezequiel, capítulo 14, também é visto aqui em alguma medida, porque lá em Ezequiel 14, nós vemos que temos algumas pragas que são vinculadas ao 4º cavaleiro. Então, o 4º cavaleiro que nós veremos aqui, ele nos lembra de Ezequiel capítulo 14 por causa das pragas que aparecem lá também. E tem mais, porque Levítico 26 mostra também um desenvolvimento, ou aparece aqui de novo, porque lá em Levítico 26, Deus alerta o seu povo de 4 juízos que seriam enviados sobre o seu povo se ele cometesse idolatria. Então, Levítico 26 fala de 4 pragas ou de 4 juízos que seriam enviados contra Israel se Israel se envolvesse em idolatria. E idolatria nós já vimos aqui, que também é contemplado, é tratado no livro de Apocalipse. Ainda, nós vemos que a ordem dos sinais de juízos aqui é semelhante ao que nós lemos em Mateus 24, na liturgia. Se você for olhar a ordem da apresentação, não a ordem cronológica de tempo, mas a ordem da apresentação dos flagelos aqui,
nos lembra da ordem de flagelos que Jesus Cristo fala lá em Mateus 24. Engano dos falsos mestres, guerras, terremotos, fomes, perseguição, e nós vemos ainda o inferno e a morte sendo contemplados aqui de alguma maneira. Então, na abertura do primeiro selo, do versículo 1 ao versículo 2, a abertura do primeiro selo, que representa o decreto divino da sala do trono, um dos seres viventes chama com voz forte um cavaleiro num cavalo branco com um arco e saiu para vencer. Foi-lhe dada uma coroa. Essa é a figura. Na tentativa de identificar quem que seria esse cavaleiro, afinal, esse primeiro cavaleiro, algumas pessoas disseram, eu já disse isso também, eu já entendi dessa maneira, que esse primeiro cavaleiro seria Cristo e o seu evangelho. Algumas pessoas entendem isso. Elas são levadas a entender que o primeiro cavaleiro seria Cristo e o seu evangelho, porque elas olham para o Salmo 45, por exemplo, e também para Apocalipse 19. Apocalipse 19 mostra lá a cor branca vinculada a Jesus Cristo. Então as pessoas fazem a ligação entre uma coisa e outra. No mesmo livro, cor branca vinculada a Jesus Cristo, aqui o cavaleiro da cor branca que sai para vencer, tem uma coroa, não pode ser outro que não seja Jesus Cristo. Alguns pensam também. Até porque, se você olhar aí no versículo 1, versículo 2, especialmente no 2, não existe nenhum lamento, não existe nada feio, triste aqui. Não existe nada a ser lamentado. Então, faz sentido para algumas pessoas pensarem que o primeiro cavaleiro diz respeito ao Apocalipse. A Cristo e o seu evangelho. Mas, há uma outra forma de nós entendermos esse primeiro cavaleiro. E esse faz mais sentido por causa da quantidade de informações que ajudam a gente a olhar para esse texto, de outros textos, inclusive. A primeira razão que nos faz pensar que este primeiro cavaleiro é satânico ou é maligno e não bom, é, em primeiro lugar, que a linguagem de conquistar no livro de Apocalipse geralmente é usada para besta, tá? Não é usada para Cristo, nem para o seu evangelho. A linguagem de conquistar, ele sai para conquistar, sai para vencer, essa linguagem de vencer e conquistar, geralmente está vinculada à besta no livro de Apocalipse. Essa é a primeira razão. Mas a segunda razão é que lá no livro do profeta Zacarias, todos os cavaleiros são de origem maligna. E se, como a gente já viu, aquele texto diz muito sobre esse, o texto de Zacarias fala muito ao texto de Apocalipse 6, então alguma coisa precisaria ter mudado, ou lá, ou aqui, e precisaria ficar claro para mostrar a diferença de natureza desses cavaleiros aqui. Então, lá era maligno, aqui também permanece maligno. A terceira razão para nós considerarmos esse primeiro cavaleiro algo mau é que Satanás e seus serviçais sempre imitam a Cristo. Então, não deveria ser de se espantar que aqui o primeiro cavaleiro, sendo maligno, quisesse parecer-se com Cristo. Então seria pertinente. Mas aí existe uma quarta razão, são 5. A quarta razão é que a profecia de falsos cristos e falsos profetas é o primeiro lamento de Jesus nos evangelhos. Inclusive nós lemos um aqui. Ele fala, não se engane, muitos virão em meu nome, muitos vão tentar enganar. Nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, se você olhar e reparar, comparar ali, você perceberá que quando Jesus vai falar do fim, do tempo do fim, das dores do fim, o primeiro é de falsos cristos e falsos profetas. Aqui é o primeiro cavaleiro. Então faria sentido, faria coro, eco nesse ensino. E a última razão para nós considerarmos esse primeiro cavaleiro como um cavaleiro mau ou maligno, é que se nós compararmos as trombetas e as taças, que se Deus quiser ainda nós veremos, o primeiro cavaleiro faz parte de um quarteto de juízos malignos. Então o primeiro cavaleiro seria uma parte dos quartetos do livro de Apocalipse, todos eles juízo maligno da parte de Deus sobre a terra. Eu acho que é mais coerente que nós fiquemos entendendo esse primeiro cavaleiro como a representação de uma força satânica que tenta derrotar e oprimir os crentes através do engano. Essa é a pegada do primeiro cavaleiro. Engano.
É isso que ele faz. É por isso que ele tem que ter uma coroa. Se fosse feio, ele não ia te enganar. Ele iria te repelir. Okay? Você já nem ia ser muito balançado. Mas, puxa, ele tem coroa. Ele sai para vencer. Ele é cavaleiro branco. Só pode ser. Então, é proposital. Mas, como nós já vimos, os outros textos bíblicos nos ajudam a entender este cavaleiro como um cavaleiro mau, maligno, satânico. Além de tudo, você deve lembrar lá de Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele falando sobre falsos apóstolos, ele fala que não é de se admirar que o próprio Satanás se aparente com forma de luz para enganar. Então, não é também de se admirar que esse cavaleiro, sendo de origem satânica e tendo o propósito de enganar, ele se transmorfe, se mostre como sendo vitorioso, como sendo belo, como sendo de luz. Porque Paulo já cantou essa bola antes de João, numa linguagem não figurada. Então essas coisas nos ajudam a entender que este primeiro cavaleiro, ele representa a força satânica que tenta derrotar e oprimir o povo de Deus através do engano. É preciso notar ainda que o texto diz que foi-lhe dada alguma coisa. Esse foi-lhe dada indica o quê? Que eles não tinham essa autoridade, nem essa tarefa ou essa incumbência, mas essa autoridade foi dada por alguém. Quem é que deu, afinal de contas? Deus, não pode ser outro. Deus deu a condição, a autoridade, para que eles desempenhem o papel destrutivo. Vocês estão entendendo esse Deus da palavra, irmãos? Como é que ele se mostra? Ele não tem ele não é cheio de dedos para tentar esconder coisas que podem parecer que vão estragar a sua imagem. É esse mesmo Deus que está se revelando aqui. Então, embora malignos em si mesmos, esses agentes estão sob o controle final, último de Deus para cumprir o propósito dele. Eles não fazem o que querem com liberdade restrita. Tudo o que fazem, irmãos, tudo o que fazem debaixo da autoridade e permissão de Deus. Lembra de Jó? Você lembra de Jó? Você deve lembrar nos capítulos iniciais, em que Satanás está diante da presença de Deus, ele recebe essa autorização para tocar na vida de Jó. Ele não diz, eu vou tocar, o senhor vai ver e ponto final, eu vou te desafiar. Não, isso não acontece. É ridículo. Isso não acontece. Nem mesmo entre Satanás e Deus. Então você percebe que aqui também não seria diferente. E a frase ainda, ele saiu vencendo e para vencer, enfatiza. É meio redundante, né? Saiu vencedor, ou saiu para vencer e saiu vencendo. Para que essa redundância? É para dar ênfase de que esse cavaleiro ele ia ter êxito. Bom, se o propósito dele é enganar, e ele foi enviado para engano, segue-se que a pergunta é, será que ele vai conseguir? Uma coisa é ele sair com autoridade para fazer isso, outra coisa é ele conseguir. De acordo com o texto, ele saiu vencendo e para vencer. Ele é eficiente. Ele vai conseguir resultados. Ele vai conseguir resultados. Mas tem mais, porque aí você vê do versículo 3 ao versículo 4, agora o segundo selo. E esse segundo selo traz um segundo cavaleiro, chamado por um segundo ser vivente, e esse é um cavalo vermelho. Por autorização divina também, novamente, diz aí, foi-lhe dado, como é a autoridade da parte de Deus, nesse caso, tirar a paz da terra. Isso traz, então, a figura de agitação civil entre os homens e, é claro, não perca de vista, a perseguição contra os cristãos. Certo? Isso fica claro por causa dessa sentença que aparece no seguinte aí, porque nós vemos assim, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Essa segunda expressão nos lembra de Mateus 10:34. Em Mateus 10:34, Jesus disse sobre si, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. A espada está aparecendo aqui. Jesus, de novo, mais uma vez, nunca escondeu o jogo. Na verdade, ele sempre foi muito franco sobre quem ele era, sobre o que ele faz e o que ele ainda faria. Isso indica, irmãos, que a perseguição aos crentes... Você é crente?
Então, a perseguição aos crentes é parte da vontade soberana de Deus, tendo um efeito de purificar os crentes. Não é sem razão, irmãos, que Deus envia perseguição aos seus filhos, é para que eles sejam purificados, é para que eles sejam preparados, lapidados. Isso também é visto no Novo Testamento de maneira abundante, várias e várias vezes. O termo aí para matar geralmente é usado no livro de Apocalipse para se referir à morte de Cristo e dos seus seguidores. Então faz de novo sentido que nós entendamos que esse cavaleiro vermelho, ele sai para tirar a paz da terra e para que os homens matassem uns aos outros, para que e também foi dado uma espada para eles, e isso tem tudo a ver com a perseguição que o povo de Deus sofre. Essa ideia de conflito internacional entre as nações, entre os homens, civil, é uma punição para os incrédulos, mas é purificador para os crentes, não tenha dúvida disso. Tem mais, porque agora o terceiro selo foi aberto, versículo 5 ao versículo 6, um terceiro ser vivente chamou o terceiro cavaleiro, que agora é preto, e ele traz uma balança nas mãos. A abertura do terceiro selo traz uma praga de fome, metaforicamente representada por balanças na mão do cavaleiro. Então as coisas vão ser contadas agora. Agora as coisas vão ser racionadas. Elas vão ser pesadas. Isso indica que a distribuição de alimentos seria afetada. Deus mexendo na despensa de todos os habitantes da terra, como sempre, para dar ou para tirar, ou para racionar, sempre. No meio desses seres viventes, João diz que houve uma voz, e essa voz, provavelmente, ao que tudo indica, é a voz do próprio Cordeiro, Cristo, e que o que enfatiza mais uma vez o controle divino, e nessa voz está dizendo assim: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que nós vemos aqui no conteúdo é como se fosse uma coisa mais condensada, né? Uma coisa mais para memorizar, inclusive. 1 denário era um salário de um dia. Então, se você trabalhasse um dia naqueles dias lá, um dia, uma diária, você ganharia 1 denário. O que Cristo está dizendo é que o salário de um dia compraria 1/4 de trigo. 1/4 de trigo, para você ter uma ideia, naqueles dias era o suficiente para uma pessoa. Então, você ganha a diária para comer o máximo que você pode comer é a comida de um dia. Tá? Ela não vale nada, essa moeda, nesses dias, nesse caso. Ainda fala isso sobre a segunda parte, né? Sobre 3/4 de cevada. 3/4 de cevada era comida para uma família por um dia. Então é isso que Jesus está dizendo. A moeda vai inflacionar ou ela vai ser transformada de tal jeito que é isso que vai dar. Mas o que tem a ver aí o danifiques, o azeite e o vinho? Indica que esses produtos não se tem certeza se naqueles dias eram itens de luxo ou eram itens básicos. Há muita divergência sobre isso. Mas, de todo modo, as vítimas da fome não conseguiriam comprá-los. Então é assim, não dá para comprar mistura. Não dá para comprar coisas a mais. Você vai comprar assim, o básico do básico para um dia. Se for uma família, um dia também. Se for um indivíduo, um dia. É isso que ele está mostrando aqui. É uma ordem regulada de Deus. Há uma regulação sobre o racionamento em época de fome vinda do céu. Não é eu, sim, que falei com vocês, não foram os governos. Isso aí o governo precisa entender, reconhecer. Mas Deus determina essas coisas. E assim como nas pragas anteriores, essa calamidade afeta todo mundo. Mas e os crentes aqui? Não ia chover comida do céu para eles? Deus poderia fazer isso, mas não é o que está sendo dito aí. Toda a terra será afetada. E é claro que os cristãos. Aliás, você lembra que nós já falamos da igreja em Esmirna e vimos que Cristo fala para ela assim: eu sei que você é pobre. Financeiramente eu sei que você é pobre. E ele não diz assim: pode deixar que eu vou fazer vocês ricos. Vocês vão superar, todo mundo vai ver, olha, é bom ser cristão, porque se ser cristão você vai ficar rico. Não. Pelo contrário, Jesus manteve no caso de Esmirna, e em muitos outros casos, em várias épocas,
inclusive, especialmente sobre a sua igreja, perseguição econômica. Eu já falei com vocês. Algumas igrejas não poderiam abrir os seus comércios porque eram cristãos. Eles não podiam vender as coisas que eles queriam vender, as coisas que eles sabiam fazer para ganhar o pão, porque eles eram cristãos. Então existia uma repressão, uma opressão econômica, por que não? E o último selo, do versículo 7 ao versículo 8, ele é aberto. E a voz de um quarto ser vivente chama um outro cavaleiro, e é o cavaleiro agora, o cavalo amarelo com seu cavaleiro, que tem um nome esse. E esse nome é forte. Morte. Mas ele não vem sozinho, porque diz o texto que o nome do cavaleiro era Morte e ele era seguido pelo inferno. Tinha como piorar. E piorou. Morte e inferno são forças satânicas, mas que estão sob o controle de Cristo. Você lembra lá do capítulo 1, versículo 18, que Jesus Cristo é descrito como aquele que tem as chaves da morte e do inferno? É por isso que ele liberou agora. É porque ele tem a chave. É porque ele está sob o controle dele. Eles agem sob a autorização divina, já que outra vez nós lemos aí, foi-lhes dada a autoridade. Deus deu. O Cordeiro deu. O desastre causado por esse cavaleiro acompanhado é limitado a 4 tipos de calamidades que falam ou que afetam 25% da população da Terra. Se fosse hoje, agora, num ato só, você teria, hoje a população mundial está em 8 bilhões, 25% seria 2 bilhões de pessoas afetadas por essa praga, ou essas pragas. Mas a gente já viu que não é só para hoje, e nem só para o futuro, nem só para o passado. Então, você pode distribuir essa porcentagem, digamos. Interessantemente, esse quarto cavaleiro resume os 3 anteriores em algum sentido, porque ele resgata algumas coisas dos outros cavaleiros e amplifica isso, piora. Conforme interpretações religiosas antigas, as feras que estão aí e os cavalos são símbolos de mal e de impérios malignos que oprimem o povo de Deus. Você deve se lembrar de Daniel capítulo 7, que fala das feras que aparecem. Uma fera atrás da outra é derrubada, até que vem o Filho do Homem diante do Ancião de Dias. Então, desde lá, essa é a interpretação das bestas, das feras. Além disso, as 2 bestas que nós vemos no livro de Apocalipse, a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar, elas são, de alguma forma, aqui simbolizadas, já são apresentadas em alguma medida. Ou o ministério delas, a operação delas já aparece aqui. A menção dessas feras da terra sugere perseguição. Se nós formos olhar para o livro de Apocalipse de maneira mais atenta, nós veremos que as bestas são agentes de Satanás que perseguem os crentes. Capítulos 11 e 13. E isso reforça uma guerra espiritual por detrás de todos os conflitos. É o que rege. A gente não deveria procurar demônio em tudo. Isso é correto. A gente não deveria ficar lá, não, tem um demônio ali, tem um demônio ali. É porque é o demônio que está fazendo isso. Os homens são maus o suficientes para infligir maus uns sobre os outros. Mas não ignore o fato de que há uma guerra espiritual que acaba dando movimento a esses conflitos. Não desconecte isso. Nunca! Nem de Cristo e nem dessas realidades que ele abre aqui. Em toda a terra. Em toda a história. Nunca desconecte. Não fique procurando nome de demônio e nem dizendo ou desculpando as pessoas. Não é essa a preocupação. Mas não esqueça desse pano de fundo. Portanto, irmãos, através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, Cristo tornou as forças do mal em seus agentes. É por isso que eu pedi para as crianças desenharem um cordeiro no trono, segurando a coleira de cada um desses cavalos. Ele manda. Ele dá mais corda ou menos corda. Ele envia simultaneamente, da primeira vinda até a sua segunda vinda, esses agentes com propósitos diferentes para grupos diferentes. Os crentes para serem purificados e os ímpios para serem punidos. Então, de novo, se você fosse descrever Jesus Cristo ou ensinar Jesus Cristo a alguém, você o apresentaria desse modo aqui? Se não,
comece a compor a sua apresentação. Sabe por quê? Porque sempre foi isso. Você lembra, por exemplo, de Pedro, quando ele está falando com Cornélio? Ele está pregando o evangelho, e uma das coisas que ele diz lá no capítulo 10 do livro de Atos é que esse Jesus Cristo é aquele que Deus fará com que seja o juiz de todos os homens. É a esse Cristo que todos vão prestar contas. É a esse Cristo que todos precisam reconhecer, de um jeito ou de outro. Se pela graça ou porque não tem mais escolha e acabou o tempo, mas todos precisam reconhecer esse Cristo expresso na palavra. Você não intensifica um ou outro, você deixa Cristo ser Cristo. Agora, outra coisa, por que os crentes estão sendo alvos da ação divina através desses cavaleiros e não apenas os ímpios da terra? E como a retidão e a santidade de Cristo podem ser mantidas se ele é a causa final, a causa última, por detrás de todos os agentes de destruição? Como que a gente vai olhar e falar, é santo, é bom, é reto, e ele manda esses flagelos? Como que a gente faz isso? Como é que a gente encaixa essas peças? O propósito final, então, desses flagelos precisa ser lembrado. Refina os crentes e pune os incrédulos do mundo inteiro. Se nós nos lembrarmos, irmãos, que a soberania de Cristo sobre a história se deu por causa da sua morte e da sua ressurreição, nós lembraremos que Cristo transformou o sofrimento em triunfo. Não pulou o sofrimento para o triunfo. Ele passou pelo sofrimento, se dispôs ao sofrimento para triunfar. E ele foi exaltado sobre os poderes do mal. E não é isso que a Bíblia te chama para fazer? Quando você vai para Hebreus capítulo 12, por exemplo, está dito que Cristo suportou a vergonha da cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. É por isso que ele fez isso. E aí a aplicação para nós é, vocês estão seguindo os passos de Cristo, façam a mesma coisa. Sofram o que tiver que sofrer, com a certeza e com os olhos naquilo que Cristo já prometeu para nós, através desse caminho, nesse percurso de sofrimento. Nunca sem ele, nunca apesar dele. Tem que aguentar, tem que tolerar. Isso é proposital, irmãos, para vocês e para mim. Os 4 julgamentos malignos listados lá em Ezequiel 14 e aqui também, pão, falta de pão, feras, espada, morte, isso tem um propósito de punir o pecado, de expurgar o pecado dos crentes e punir o pecado dos ímpios. Portanto, irmãos, esse texto de Apocalipse 6 aqui nos mostra que o reinado de Cristo se estende sobre todas as situações de sofrimento dos crentes. Todas as perseguições, todos os desastres da sua vida, dos mais simples aos mais complexos, dos mais leves aos mais pesados e dolorosos, tudo isso é arquitetado, é gerenciado, orquestrado pelo Cordeiro que se assenta no trono. Outra coisa, irmãos, que nós vemos é que o sofrimento e a perseguição não são aleatórios. O cristão deve entender que as suas provações fazem parte de um plano soberano de Cristo, servindo como ferramenta de purificação e santificação. Isso motiva, irmãos, você e eu a sermos perseverantes em meio à perseguição e às opressões. Por que o crente deveria ser perseverante em momentos de dificuldade? O que leva ele a fazer isso? Ele sabe que ele vai sair mais santo disso. Ele vai sair mais puro disso. Ele vai ter menos pecado disso. Certo? É isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Ao mesmo tempo que os 4 selos têm algo aos crentes, nós vemos que o mundo está sendo, de alguma forma, punido. O primeiro cavaleiro, irmãos, representa a conquista e a enganação satânica, mostra que esse mal frequentemente se apresenta imitando a retidão e a vitória de Cristo. Irmãos, nem tudo que parece é. Nem tudo que parece evangelho é evangelho. Nem tudo que parece ser boa pregação é boa pregação. Nem tudo. Há engano. Jesus alertou desde sempre. O mal é muitas vezes sutil. Ele é muitas vezes espiritual. A gente elenca algumas coisas. Ali está mal, ali o mal, ali bem claro. E pode ser, está assim descarado mesmo. Mas existem outras coisas que passam.
passem despercebidos pelos nossos olhos. É por isso que nós precisamos, irmãos, manter a pureza doutrinária e resistir ao engano que se apresenta como aparência de justiça, de vitória, de triunfo, de alegria. Nós precisamos reconhecer que o sofrimento físico e a opressão, guerras, fome, por exemplo, são a manifestação de uma guerra espiritual mais profunda. E Satanás está doidinho para te enganar. Doidinho. E você não pode bater no peito. Aqui não. Não é isso que Jesus disse. Bata no peito e diga, não, aqui não. Repreendo. Não. Então, irmãos, nós concluímos, para encerrar essa mensagem, que o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos chama a olhar para além do caos invisível dessa terra. Nós somos lembrados de que Cristo reina no trono e ele conduz, ordena até as provações para o bem do seu povo e o juízo dos ímpios. Sabe quem que diz, vem perseguição? Ele, por meio dos seus agentes celestiais. Manda chamar. Eu quero que vá. O mesmo Cordeiro que venceu pela cruz transforma sofrimentos e sofredores em instrumentos de santificação ou pessoas santificadas. E ele mantém ainda firme a nossa esperança no triunfo final. E é assim que nós devemos perseverar, irmãos, independente das condições em que Deus nos coloque. Fome, conflitos de toda espécie, perseguições, nós estamos sendo tratados pelo Cristo que nos ama. E que Deus assim continue a nos abençoar.